Fácil de entender o porquê Jaú assimilou essa cultura mais que as outras. É questão de número, né? Milhares e milhares de italianos contra dezenas, centenas, né, de outros imigrantes. Segundo o Museu do Imigrante, Jaú é a quarta cidade do estado de São Paulo que mais recebe imigrante italiano. Eu sou proveniente da Sardegna, da Itália, que é uma ilha no meio do mar Mediterrâneo. Desde criança eu fiquei sempre perto da cozinha, porque meus pais, quando tinham 7, 8 anos, tinham uma pequena posada, um hotel, então eu ajudava, ficava olhando na cozinha, minha tia, minha mãe, que eles faziam, e isso foi levando para mim essa profissão nos tempos, né? A influência da imigração italiana em Jaú, que começou lá no século XIX, pode ser sentida até hoje aqui na cidade. Os nossos costumes, a nossa cozinha, o sobrenome de boa parte dos jauenses, tudo remete à formação do nosso povoado. E esta marca é tão representativa em Jaú que uma de nossas ruas, a Rui Barbosa, ficou conhecida como Rua da Polenta, em referência aos italianos que moravam por aqui. E hoje você conhece um pouco mais da história desta via, que mistura Itália com Brasil. A partir de 1870, o Brasil começa a receber uma grande corrente migratória. A crise econômica na Europa fez com que muitas pessoas procurassem um novo lugar para começar a vida. O nosso país foi um desses principais destinos. De todo o contingente de estrangeiros, mais da metade era formado por italianos. Boa parte deles veio para o interior de São Paulo para trabalhar nas lavouras de café. No século XIX, chegar a Jaú era um desafio. Quem partia da capital podia contar com o conforto do trem até Campinas. E dali para frente, o meio de transporte disponível era o lombo de burro. Em 1876, quando a ferrovia estendeu seus trilhos até Rio Claro, ainda restavam 150 quilômetros de terra até chegar à nossa cidade. Ou seja, uma viagem bastante cansativa. Os primeiros imigrantes italianos que vieram à vila de Jaú na década de 1870 encontravam aqui um núcleo fortemente marcado pelo caráter rural. Segundo o que está registrado na história, entre 1886 a 1914, Jaú já tinha, né, uma grande quantidade de imigrantes italianos. Cerca de 2.619 imigrantes registrados. Com a abolição da escravatura, em 1888, houve uma incrementação dessa imigração. Então vieram os grupos, porque antes disso nós tivemos os italianos, mas que não vinham em grupos. Vinham isoladamente, em famílias, mas os grupos começaram a chegar, com a abolição da escravatura, para substituir a mão de obra servil do negro africano.
A preocupação do governo era grande, porque eles tinham a preocupação, eles tinham medo que a queda da produção cafeeira, né, que nós vivíamos naquela ocasião, né, a epopeia do café. Jaú produzia um café e exportava para a Europa, era o maior produtor de café do mundo. E o medo de que essa produção cafeeira, né, caísse, fez com que o governo, inclusive, subsidiasse a vinda dos italianos. A situação de semi-escravidão culminou em 1902, num decreto do governo italiano proibindo a imigração subsidiada para o Brasil. A vida na fazenda e a lida nos cafezais não era tarefa fácil. Ganhando apenas o suficiente para sobreviver, os imigrantes precisavam procurar um local com terras mais baratas para morar. É neste momento que eles começam a se concentrar onde hoje fica a Rua Rui Barbosa, que na época nem pertencia ao perímetro urbano. Era considerada uma estrada rural. Diferente das ruas centrais, por exemplo, como é Edgar Ferraz e a Major Prado, ela é uma rua que, na origem, logo no início da cidade de Jaú, ela era conhecida como um lugar periférico. Basicamente não tinham muitas moradias nesse lugar. Ela se encontrava no que era, então, a divisa entre a área urbana e a área rural. E por que isso vai ser um destaque? Porque justamente quando a cidade já começa a ser povoada, o centro vai ser marcado pela presença da elite, que vai se concentrar em torno da região da Igreja Matriz, mas os que vêm de fora, depois sobretudo os imigrantes, tanto italianos como espanhóis, portugueses e as demais nacionalidades, quando eles vão vir para cá, e de outras cidades também, todos que vão vir para Jaú tentando uma vida melhor e que não são da elite, vão acabar se estabelecendo na periferia da cidade. E a Rua Rui Barbosa, nesse momento, que não se chamava Rua Rui Barbosa nessa época, se encontrava justamente na periferia. E ela se torna um destaque para Jaú por receber uma grande concentração de imigrantes. Os italianos que chegavam aqui, espanhóis também, eles se concentravam em grande parte nessa rua. E essa rua, logo em finais de século XIX, ela era conhecida popularmente por Estrada Boa Vista. Por quê? Porque ela conectava, ela já era considerada da parte rural, e ela conectava Jaú, a cidade de Jaú, com o bairro rural chamado Boa Vista. Antes mesmo dos italianos se instalarem na Rui Barbosa, o local também foi abrigo para os negros escravos. E isso começou antes mesmo da imigração italiana, lá no início do século XIX, na fundação da nossa cidade. Essa terra, ela na verdade, voltando lá às origens, ela pertenceu ao Antônio Dutra, que foi um primeiro morador aqui da região. Ele comprou esse pedaço de chão, né, que pertencia à fazenda Pouso Alegre de Cima. O Antônio Dutra, ele era foragido da Justiça de Araraquara, veio para Jaú justamente fugindo da justiça. Ele cometeu um crime bárbaro lá e veio para cá. Depois ele acabou vendendo essa terra, né, para o Gomes Botão, que foi um dos fundadores da cidade, e que por sua vez, né, vendeu para a família Almeida Prado, né. A Maria Tereza de Almeida Prado Cis Bueno, ela recebeu por herança essa área de terra, né, e como generosidade, né, doou para o fiel escravo dela, o Jonas, né. O Jonas, um velho e fiel escravo, recebeu essa herança, essa terra de doação, e aqui se formou a Vila Cis, né, que, como eu disse anteriormente, era o reduto, né, era o gueto dos escravos. Então, na verdade, a história é mais remota que os italianos, é bem remota. Na verdade, ela tem início nas primeiras décadas do século XIX, antes da chegada dos italianos. O local, que era ocupado pelos escravos, aos poucos foi sendo habitado também pelos italianos, que compravam as terras por valores módicos. Ali foram construindo suas casas e também começaram a montar os seus negócios. Como os italianos vinham do meio rural,
a maioria não tinha habilidade para exercer ofícios de caráter urbano e, por isso, faziam serviços mais simples, como, por exemplo, carroceiros no transporte de café, vendedores ambulantes e empregados domésticos. Muitos também aproveitaram para montar seus próprios comércios. Diferente dos estabelecimentos mais suntuosos do centro da cidade, na Rui Barbosa as casas de comércio eram mais simples. Quase todas eram comércio e residência. Só que ao contrário do que acontece na área central, que muitos têm o comércio embaixo e residência em cima, o sobrado aqui da Viúva Peccioli é um exemplo.